Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de uma instituição orgulho de Pernambuco, área social. E nós recebemos com muito prazer Cecília Brenan. Cecília, eu lhe conheço como dançarina. Como Ainda foi sua sou. carreira de dançarina? Comecei. Dançarina clássica, né? Não, eu sempre fiz aula de balé clássico, mas sempre dancei moderno, sempre dancei contemporâneo e sou discípula de Mônica Japiaçu. É, que é uma Comecei com marca, né? ela, bem à frente do tempo, ela, né? Ela que trouxe a dança moderna para Recife. É, tem saudade do palco? Eu ainda estou dançando, Tá João. dançando, né? Eu danço o final da missa armorial, do Sim. musical Capiba. E como é para um bailarino que está no palco, a reação do público é importante? Com certeza, né? Com certeza. Quando a plateia é muito quente, é muito bom. É o retorno, é tudo que o artista quer, né? Na sua opinião, qual foi a maior bailarina do mundo? Foi Margot? Balé clássico, sim. Ela se apresentou, inclusive, aqui no Recife, no Geraldão, né? E brasileira? Marcia é brasileira, né? Mas É. sempre. E Ana Botafogo, né? Uma É. referência. E ainda dança, né? É. Quanto tempo precisa para uma pessoa se tornar uma boa bailarina? Quantos anos de ensaio? Depende. Mas tem que Às começar, vezes, com pouco tempo. mas tem que começar cedo. Não, não necessariamente. Nossos alunos começam com 6 anos de idade, mas tem algumas que realmente começam mais tarde. Eu comecei mais tarde. Eu comecei com 14 anos. Quer dizer, hoje tem Mas eu tenho crianças. muitos bailarinos bons que começaram já mais velhos. Antigamente tinha uma restrição a bailarino homem, mas hoje não, né? Hoje já tem, por exemplo, nas escolas lá do área, tem. Temos vários rapazes, É, vários. Agora, criança tem mais meninas, mas temos meninos também, e inclusive cantando. Agora, o módulo do musical Capiba, que é o módulo de formação artística, é 50% bailarinos e 50% bailarinas. e como é que Bailarinos surgiu, cantores, né? Que surgiu canta e essa que ideia dança. de você homenagear a Capiba? Porque Capiba realmente é um grande nome de Pernambuco e eu acho que esta é a maior homenagem que foi prestada a ele. E é um É, espetáculo podemos lindíssimo. dizer que Capiba hoje tem uma ópera. É uma ópera, né? É. O área social, sempre, que é uma influência que eu tenho de Mônica Japiaçu, de sempre valorizar os artistas brasileiros. Apesar da escola do área social ser uma escola de formação clássica, eu tenho de balé clássico de criança, a maioria, né? E a formação é clássica, eu faço balé de repertório também, mas interno, mais para os pais dos alunos. Mas tem um nível técnico muito grande em balé clássico. Mas para fazer os musicais e para viajar para o Sul e viajar pelo Nordeste, né, como a gente faz as turnês, os musicais são todos valorizando a nossa cultura. O primeiro foi Lua Cambará, que é de Ronaldo Corrêa de Brito, com uma lenda sertaneja, com a música de Zoca Madureira. Depois fizemos o musical Vila Lobos, também, que é um grande compositor brasileiro. E aí veio essa luz maravilhosa de Capiba, porque ele realmente é um gênio e é conhecido como frevo, né? Mas ele realmente, a gente mostra todas as facetas de Capiba, de ciranda, maracatu, o frevo, lógico, né? Tem o Carnaval anos 30, que é belíssimo, e a missa armorial, chorinho e valsa. E todas essas apresentações dessa ópera de Capiba, o final é aplauso de pé, né? Sempre, né? Sempre. As pessoas saem assim encantadas e com orgulho de ser pernambucano. É, já, Falam isso. já foi mostrado aonde? Aqui no Recife, no Santa Isabel e lá. Começamos no Santa Isabel, fizemos várias apresentações no Teatro Santa Isabel, fizemos no Rio Mar também e no Dona Lindu. E fomos passar 15 dias em São Paulo. O ano passado fizemos essa turnê em São Paulo. Nos apresentamos em 2 teatros em São Paulo, que foi o Santander, que é específico para musical, Frei Caneca, e fomos para São José do Rio Preto.
E agora estamos fazendo a turnê pelo interior de Pernambuco, fomos a Garanhuns, Caruaru, Petrolina, vamos também a Campina Grande, Fortaleza e estamos continuando, Porque né? também, né, Cecília, os grupos artísticos de Pernambuco nunca têm muito carinho e cuidado com o interior. Essas cidades, por exemplo, eu acho que esse musical de Capiba é o primeiro grande espetáculo que foi realizado há tempo, né? Como é que foi a reação do pessoal do interior à ópera? Ah, emocionante, emocionante. De criança, as pessoas mais velhas que conheceram Capiba, né? A geração mais nova nunca ouviu falar em Capiba. Impressionante. Mas sabe que uma mulher não se bate nem com a flor. Conhecem as músicas do frevo, mas não sabem que é Capiba. E assim, teve uma criança que deu um depoimento lindo, que disse: eu estou decepcionado comigo mesma, porque não conhecia Capiba. Que é rasgou os elogios à nossa cultura pernambucana, porque realmente é muito bonita, né? Ô, É Cecília, muito visceral, muito colorido, é contagiante. O público dança conosco, é impressionante. E o paulista ficou assim, nunca eu tive que falar em ciranda, maracatu, a maioria, né? E termina o espetáculo, terminaram todos dançando ciranda. e como foi a montagem do espetáculo? Durou quanto tempo para conseguir montar aquela coisa toda bonita? Bom, começamos pela maestrina, que fez o roteiro musical, né, preparando esse. Esse é o único setor que a mulher está entrando agora, mas que o homem domina. Maestro, tem essa E é uma maestrina, grande maestrina, uma grande é a área musicista. que deu espaço para ela, né? Ela toca todos os instrumentos de corda, ela participa também do espetáculo como pianista, flautista, violão e rege o coral, e ela que fez todos os arranjos na Missa Armorial. E tem Ana Emília Freire também, que estão todas duas, nós estamos juntas há muito tempo, né? A maestrina está há 20 anos e a Ana Emília entrou desde o início do área, está quase há 30 anos. Então, são duas parceiras, realmente. Ana Emília, ela fez todo o roteiro, fez as coreografias, a direção artística dela também. Max Levay fez toda a parte fez juntamente com a Ana Emília também junto com ele, né? Mas ele é incrível, né? Então, toda a parte, porque é toda de projeção. Então, ele cuidou dessa parte visual e o figurino, que é Bete Gaudêncio, que começamos a dançar juntas em 74, 75. Ela desenhava os figurinos, os nossos figurinos, porque a gente dançava junto, num caderno espiral. E ela foi desenvolvendo, né? E é um gênio. Sempre todos os figurinos foi feito por Beth, sempre, né? E, Desde o início. e como foi a Desde o início da seleção? minha vida profissional. Seleção de quem vai atuar no espetáculo? Como foi a seleção? Esses são os nossos alunos, que a gente que é um curso, uma formação artística, com dança e canto, e eles chegam lá, realmente, 99% nunca cantaram, nem dançaram. Então, a gente começa realmente, e todos dançam. E Todos que dançam são, muito, e dançam muito, né? Dançam e dançam e cantam. cantam o espetáculo inteiro. Então, a seleção, posso fazer essa seleção, mas é uma seleção que pega vários aspectos, não só talento, mas vários aspectos, e a vontade deles de quererem realmente vivenciar essa vida de artista. Todos eles de comunidade carente, né? É, Então, assim, para eles, a maioria dos alunos, né? Tem Jaboatão, Prazeres, eu acho que Ibura, tem várias. para a maioria deles, nessas suas excursões para São Paulo, foi a primeira vez que entraram num avião, não foi? Bom, as âncoras do espetáculo começaram com Lua Cambará, Vila Lobo, já não foi, mas a maioria sim. E como é que você administra? Quer dizer, não tem problema não, eles são disciplinados. Nossa, olhe, elogio em todos os teatros, porque eu viajo com 75 pessoas. É inacreditável, porque eu É, não pensava que eu ia fazer uma coisa tão. Quando eu vi, já tinha muita gente envolvida, né? E é impressionante. Eles são incríveis. São muito inteligentes, muito sensíveis, amam cultura, curiosos, pesquisam.
Então, é assim, é incrível. E quase a maioria já começa a ingressar na faculdade também, sabe? Eles estão desperta muito, a gente estimula muito e, inclusive, eu tenho o cantor principal, um dos principais, já se formou, que é o Rodrigo. Ele fez faculdade, Universidade de Canto, de Música, canto. Começou com conservatório. Quando ele começou, ele não sabia se ia se dedicar à música ou não. Depois começou com conservatório, está formado e já está com o pé fora do Brasil. Todos os festivais, já foi para a Espanha, está indo agora para a Alemanha, porque ele está louco para morar fora, né? Então ele Maravilha, está. né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Cecília Brenner. Cecília Brennan, você está na revista Forbes, a famosa, entre as mulheres mais poderosas do Brasil. Você é poderosa, é empoderada, agora tem esse negócio de empoderada. Mas como foi você Acho recebeu que essa é um notícia? reconhecimento ao trabalho, né? É, com certeza. E está ao lado de muita gente importante, né? É assim, foi um reconhecimento incrível. O Camarote, Antônio Camarote, esteve aqui em Pernambuco, né, para fazer o lançamento da Forbes Nordeste e foi conhecer o Área Social, passou uma manhã inteira lá, se emocionou demais, ficou muito impressionado com o projeto e aí chamou. E eu me senti assim, representando as mulheres De de Pernambuco. Pernambuco, nordestinas, né, que a maioria é paulista. Agora, a gente falou aí, Cecília, como é a atuação? O que é o área? O Área é uma instituição sem fins lucrativos, né, que trabalha a arte e educação com, como meio, né, para a transformação humana. Mas a gente chega, forma, capacita e insere no mercado de trabalho. Agora, A maioria dos professores do área de dança são formados lá hoje. mas você também tem um trabalho com as mães dos alunos, né? As mães dos alunos arranjando trabalho para elas, né? São 140 artesãs, são mães que levam as crianças para fazer aula e ficava lá esperando. Então, agora ninguém fica esperando, não, fica trabalhando e ganhando, né? Porque cada produto que elas fazem, elas são capacitadas, né, em várias técnicas, crochê, macramê, amigurumi, a tecelagem, que é com jornal, que é com material reciclado. Então, e elas começam a produzir, a gente participa da FENEARTE, da Feira Rosenbaum também, a gente tem um apoio da Feira Rosenbaum, de Cris, que é maravilhosa, né? Porque leva a gente para São Paulo, tem uma grande visibilidade. E essas mães ficavam realmente durante muitos anos. Então, em 2017, aí criamos o projeto Casa de Maria, que é M de mãe com área, fica Maria. E o que é que principalmente lhe inspirou para criar o área? Ou foi... Ah, a área? Sim. Bom, eu sempre fiz produção, eu fiz várias produções de espetáculo, era uma forma, né? Eu queria dançar criei uma produtora que se chamava Sopro de Zéfiro, que é o Deus do Vento, que hoje eu passei para meu filho, que é cineasta. Dei a ele o CNPJ e o nome, Zéfiro, que foi criado por Eduardo Maia, astrólogo. E eu fiz lá na oficina de Francisco Brenan, lembra? Com 35 bailarinas, inspirada na obra dele, As Peles da Lua. Fiz Lua Cambará com o Ronaldo, foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Ronaldo, que é um parceiro também que eu posso dizer de 40 e não sei quantos anos. E, então, eu queria um espaço para fazer produção de espetáculo. Como eu já dava aula, eu também fiz a escola de dança, mas a ideia original era a produção para fazer espetáculos. E aí a escola foi crescendo, fui me entusiasmando com a escola. E em 2004 eu conheci um projeto em Fortaleza, que eu vou fazer uma homenagem a eles agora, que a gente vai levar o espetáculo para Fortaleza, que é um projeto social com dança, o Edisca. Quando eu conheci o projeto do Edisca, meu Deus, é isso que eu quero. Fiquei encantada. Acho que não tinha canto, não tinha música,
mas era dança, artes plásticas, e tinha também um trabalho com as mães, que a mãe de Dora, que era dona da escola, fazia. Mas eu nunca nem sonhei, nunca pensei que eu fosse fazer tanto, sabe? Eu comecei muito pequeno. E foi crescendo o projeto social em 2004, por conta dessa visita que eu fiz em 2004. Então, passou um tempo que era social e particular. E aí foi crescendo, hoje a escola é 100% social. Você teve sempre o apoio do seu marido, né? Ricardo Com Brenan. certeza. Fã, né, E, que ele é, ele e dos filhos também. também. Os filhos agora mais velhos estão mais entusiasmados, estão mais envolvidos. Olha, uma curiosidade que eu tenho de bailarina. Como é que a bailarina fica em pé com aquele negócio? Como é? Qual é o segredo? É Você a sabe que eu nunca sapatilha? consegui usar sapatilha de Não, ponta? Minha não. frustração, porque doía demais meus pés. Ah, é uma sapatilha especial. Quer dizer, você É. nunca ficou em Hoje pé. eu teria feito, porque hoje existem sapatilhas que realmente ameniza. Mas no Mas é seu. todo um exercício, né, para ficar na ponta. Mas não é fácil, não. É fácil Não. os alunos lá do área, as alunas É, conseguem. porque principalmente as que começam novinhas, com Aí, 10 anos, 12, com 12 anos de idade, não, 12, 14. Aí para elas não é tão difícil, não. olha, Mas para mim foi, porque eu acho que meu pé tinha algum problema. é, quer dizer, você nunca Mas fez. porque eu sempre dancei moderno, eu sempre dancei descalça. Ah, sempre dançou descalça, né? Mas fazia aula de balé clássico para minha formação técnica, entendeu? Porque eu acho que o balé clássico dá uma... Qual foi o espetáculo que você atuou que você mais gostou pessoalmente? Qual foi? Ai, todos. Todos, né? Não teve. Todos que eu estou vivendo no momento, eu digo que é o melhor. É. E depois desse Sempre eu acho que eu sucesso, estou vivendo a melhor fase. e depois desse sucesso de Capiba, já está projetando outra coisa? Sim, um artista pernambucano também, mas eu ainda não consegui os direitos autorais. Ah, Aí tem por isso isso que eu também, não né? posso falar. É. Pois é, porque Dona Zezita, viúva que nós vamos fazer em Surubim também, né? Com Também é certeza, vamos fazer em Surubim. Belo Jardim também, mas Surubim é a terra de Capiba. Então, É. na pandemia, nós fomos visitar Dona Zezita para pedir a ela, porque o ministério só aprovava com a assinatura dela, né? É. E ela foi incrível, estava inclusive com aparelho pulmonar, assim, porque ela foi na época da pandemia. Mas ela nos recebeu super bem. Rose, a maestrina, tocou no piano de Capiba, viu as partituras de Capiba, e ela disse: eu assino, que eu quero que a música de Capiba continue. E assim, foi incrível, porque ela não me conhecia, né? Não conhecia o projeto. Sim, no final, para botar esse espetáculo de Capiba, são quantas pessoas? Entre os artistas, os técnicos, quantas pessoas? 75. Não é brincadeira. Nós viajamos juntas e numa harmonia. Eu acho que Capiba tem isso, né? Uma alegria. A alegria de Capiba contagia no grupo, porque realmente está sempre todo mundo muito feliz. Do iluminador, sonoplastia ao elenco, né? Mas eu digo, antes daquela estreia no Santa Isabel, foi quanto tempo de ensaio? Eu acho que foram 4 meses. 4 meses? Teve uma preparação antes, de pesquisa, mas de ensaiar, 4 meses. Mas agora você E já falou. 70% do elenco são novatos. É mesmo, quer dizer, é o primeiro trabalho deles. Exatamente, incrível. É Agora, incrível, porque as âncoras, que são os artistas principais, foram formados no área, mas eles já têm uma profissão, são fisioterapeutas, psicólogos, fizeram educação física, têm outras profissões, mas dá para conciliar com a dança. E eles não precisam mais ter a carga horária que os jovens têm, precisam de 8 a meio-dia, com aulas de dança e canto. Então, eles já estão, muitos dão aula lá no área também, além de exercer a psicologia, a fisioterapia e tal. E aí eles conseguem conciliar e eles sustentam o espetáculo, né? e São os lá melhores cantores, tão melhor que fazem os solos. eu me lembro de ter ido lá na área social em Piedade para eventos, para exposições e tal. Também faz isso?
Foram 10 anos de galeria de arte. E É. eu fechei quando eu conheci o Edisca em Fortaleza, porque aí eu comecei a reformar todo o espaço, que foi aí quando eu perdi muito aluno particular, porque foi uma quebradeira, né. Porque eu fiz refeitório, biblioteca, tem um teatrinho hoje, tive uma parceria muito significativa com o Instituto Ayrton Senna, que foi importantíssimo, e eles que me induziram a fazer ter aula de língua portuguesa e de raciocínio lógico. Hoje Agora, não tem mais raciocínio lógico, mas língua portuguesa é forte, viu, eles escrevem muito. Dá para fazer já um livro, porque a gente faz concurso literário, estimula a leitura, fazemos acompanhamento escolar por conta do Instituto Ayrton Senna. Ele disse: olha, para ser parceiro a gente precisa fazer o acompanhamento escolar. Então eu aprendi muito com o Instituto Ayrton Senna. agora, você há de convir o seguinte, que um trabalho como esse, do área social, lhe dá uma satisfação pessoal muito grande, né? Muito grande e muito trabalho, É, muita mas tá dedicação. fazendo média com o homem lá de cima, né, porque evidentemente que essas pessoas que estão no área social, se não tivesse a sua iniciativa, certamente não teriam essa chance que estão tendo na vida, né. Muita gente, né. A gente dá oportunidade, né. Quantas Porque pessoas todos nós temos talento, todos nós temos competência. É questão de oportunidade, porque eles são competentes, são muito preparados, são inteligentes, têm muita vontade, né. certo, Então, nós agradecemos a Cecília e dar os parabéns, como eu já disse, o área social é fantástica, esse espetáculo sobre Capiva está arrasando em todo quanto que jeito, e além do mais, ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.